Olá pessoal, hoje eu vou reagir a um vídeo de um cético que duvida que Jesus era Deus, por exemplo. Ele fez um vídeo falando sobre a oração do Pai Nosso. Então nós vamos ver o que ele diz sobre isso, o que ele fala sobre a chamada oração do Pai Nosso. Vou colocar aqui o vídeo dele. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso aos seus discípulos e discípulas. Se você abrir o Evangelho de Mateus ou o Evangelho de Lucas, você vai ver lá Jesus ensinando as pessoas a orarem publicamente. No entanto, se nós pegarmos aquelas frases que são comuns a Mateus e a Lucas, nós iremos observar que elas provêm do Evangelho um evangelho que serviu de fonte para Mateus e Lucas construírem a ideia de uma oração ensinada por Jesus. Só que no evangelho não existe Jesus ensinando ninguém a orar. Ao contrário, esse contexto de um ensino de uma oração não está presente em Logo, provavelmente, Jesus não ensinou ninguém a orar, muito menos ensinou alguém a orar o Pai Nosso. Bem, quem vê ele falando jura que os arqueólogos encontraram algum tipo de evangelho perdido, que é chamado de evangelho quê? A primeira coisa que eu tenho que falar é que esse evangelho quê, ele não existe. Esse evangelho quê, ele é apenas hipotético. Quando os estudiosos do Novo Testamento, eles analisam os evangelhos sinóticos, o que são os evangelhos sinóticos? São aqueles evangelhos que são parecidos entre si, né? Escrito numa mesma ótica. Quando eles analisam Mateus, Marcos e Lucas, que são os três evangelhos mais parecidos, eles vão perceber que esses três evangelhos eles têm muitas coisas em comum. Como Marcos é aquele que foi escrito primeiro, então a conclusão que eles chegam é que Mateus e Lucas eles utilizaram Marcos como fonte para escrever. Só que eles vão analisar também que existem coisas que tem em Mateus e em Lucas que não se encontram em Marcos. Então, da onde eles tiraram essa informação? E aí eles vão fazer a hipótese de que existe um evangelho chamado Evangelho quê. A partir dessa hipótese, eles vão construir uma outra hipótese, né? A hipótese, analisando também os evangelhos, eles vão construir a hipótese de que esse evangelho quê, ele não contava uma história, a história de Jesus, como nós temos em Mateus, Marcos e Lucas, mas que eram frases, eram citações soltas, que aí depois alguém pegou, juntou aquelas citações e formulou ali uma história, formulou os evangelhos. Até aí tudo bem, né? Você pode acreditar que Mateus e Lucas utilizaram Marcos como fonte. Você pode acreditar até na existência, que de fato existiu esse evangelho quê, né? Mas que ele tinha lá as citações e tudo, e depois os evangelistas, eles pegaram e organizaram isso. O próprio Lucas, ele fala isso, né? Ele diz que ele fez pesquisas e tudo mais. Então nada disso compromete a ideia de inspiração da escritura. No entanto, esse historiador aqui, ele vai mais além. O que ele vai fazer? Ele vai chegar à conclusão de que, porque lá não conta a história no evangelho quê, né? No hipotético evangelho quê. Porque lá não conta a história, hipoteticamente, não conta a história de que Jesus ensinou a orar, só tem lá trechos da oração, hipoteticamente só tem trechos dessa oração, então Jesus não ensinou ninguém a orar. A partir daí, ele vai dar um salto, né? Não é uma conclusão lógica com base nessas premissas. Ele utilizou algum tipo de metodologia para chegar a esse ponto? Provavelmente sim. Mas se a gente for analisar essa metodologia, a gente vai perceber que é uma metodologia naturalista, né? É guiada por princípios naturalistas, baseada em hipóteses naturalistas. E o fato é que o naturalismo, ele não é científico. O naturalismo, ele é uma filosofia. E como todo tipo de visão de mundo, né,
Ele é uma forma, o naturalismo é uma forma de ver o mundo. Como todo tipo de visão de mundo, ela vai ser baseada em um axioma. Um axioma que só poderá ser aceito por fé. Então, eu acredito que Jesus realmente ensinou os seus discípulos a orar. Eu acredito que Jesus realmente ensinou o Pai Nosso. E, em última análise, eu acredito nisso por causa da minha fé, porque eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, porque eu creio que a Bíblia é inspirada por Deus. Então, a conclusão que nós chegamos é que eu sou um homem de fé, ele também é um homem de fé. A diferença entre nós dois é que eu admito isso. Se você gostou desse vídeo, então você pode compartilhar ele com aquelas pessoas que você conhece. Você pode curtir ele aí embaixo. Se você tiver algum vídeo que você queira uma reação, você pode também enviar para eu reagir. Que Deus lhe abençoe. Até a próxima.